estaremos meditando a palavra. Quem achou diz amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. E diz a palavra do Senhor: Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu o servo. Davi lhe perguntou: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: Aonde está? Disse-lhe Davi: Manda trazê-lo. Aliás, aonde está? Disse Ziba ao rei: Está em casa de Naquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou trazê-lo. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, prostou-se com o rosto de terra e inclinou-se. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: Teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, pois usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Repita comigo: aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Onde está? Onde está? Tu sempre comerás pão à minha mesa. Sempre comerás pão à minha mesa. Vamos falar comigo. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, bendizemos ao teu nome, porque reconhecemos que somente o Senhor é santo e sempre serás. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos para juntos glorificarmos a Ti, bendizer o teu nome, enaltecer o Senhor e declarar que nós somos teu. Por isso, Deus, eu te peço mais uma vez que por tua misericórdia me use como teu instrumento e que eu não fale de mim mesmo, mas que seja conforme a tua vontade, para que o teu povo, a tua igreja possa ser tocado, meu Deus, impactado pelo teu poder e pela tua glória. Assim oro, já te agradeço hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se e vamos meditar na palavra de Deus. A mesa com o rei é o tema da mensagem de hoje. Para nós entendermos o que aconteceu com Mefibosete, porque ele está inserido nessa história, é necessário a gente saber do início o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi levantado para reinar e para governar e liderar uma nação, o povo de Israel, israelitas espirituais, para que Deus viesse a ser glorificado nas ações, nas obras que ele iria executar. Mas a Bíblia diz que esse rei chamado Saul, ele tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas, ele tinha um filho chamado Mefibosete. Então, isso quer dizer que na linhagem real, quem futuramente iria ser rei era Jonatas. Então, se Jonatas era filho do rei Saul, ele era príncipe. Então, isso quer dizer que Mefibosete, como neto de Saul, e Saul, seu avô, ele também estava incluído na linhagem real. Futuramente também ele poderia ser rei, e isso era notório que viesse a acontecer. Mas a Bíblia diz que Saul, junto com os guerreiros que ele estava liderando, com o seu exército, e com Jonatas, saíram para uma batalha. E nesta batalha, a Bíblia nos diz que Saul e Jonatas acabaram morrendo. E por causa disso, o mensageiro levou essa notícia, que não era boa, para o acampamento onde os demais estavam alojados. Até o palácio real também ouviu essa notícia. E Jonatas e o seu pai Saul haviam morrido em uma batalha.
Quando eles ouviram estas palavras, que não era nada boa, temeram, ficaram com medo. Então havia uma mulher que estava cuidando do filho de Jonatas, de Mefibosete. Ele tinha a idade de 5 anos. E nesse momento que ela ouviu essas palavras do mensageiro, todos começaram a correr com medo. E esta mulher, pegando a Mefibosete nos seus braços, para tentar fugir, para correr, para sobreviver, a Bíblia diz que ela deixou o menino cair nos seus braços, e quando ele caiu, ele ficou aleijado de ambos os pés. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz também que esta mulher não tinha para onde ir a não ser para Lodebar. Então ela chega até Lodebar, e a Bíblia diz que este homem chamado Mefibosete ficou aos cuidados de Maquir por algum período de tempo. E a Bíblia diz também que quando Mefibosete chegou neste lugar, ele estava sofrendo, porque não foi uma queda qualquer, foi uma queda qual levou a essa criança, a esse jovem, posso dizer assim, a ficar aleijado dos dois pés. Então, vamos meditar um pouco na palavra a respeito de tudo isso e dessa história que iremos agora falar, para que vocês possam entender o porquê Deus assim permitiu que isso viesse a acontecer. Então, Mefibosete ele foi levado para Lodebar. E Lodebar significa terra sem pasto, sequidão, desânimo, desistência, desespero, miséria e lugar de esquecimento. Então imagine, esse jovem estava numa linhagem real, ele comia o melhor na casa do seu pai, junto com o seu avô, com a sua mãe, ele desfrutava do bom e do melhor, e por uma razão, por uma circunstância, por uma luta que houve entre os filisteus e os israelitas, seu pai acabou morrendo. Mas ele não ficou abandonado. Alguém ainda estava cuidando dele. Mas infelizmente, ele ainda estava em um lugar que não havia como ele crescer, a chegar a ser novamente um rei, um líder, porque ele já estava em uma situação muito difícil. Ele não podia andar como você anda, como eu ando. Ele estava aleijado, ele estava sofrendo, mas ainda não estava desamparado. Alguém estava cuidando dele, porque Deus permitiu que alguém cuidasse desse homem chamado Mefibosete. Então vamos meditar um pouco sobre isso. Primeira coisa que nós entendemos: se Lodebar é um lugar sem pasto, é um lugar de esquecimento, como eu acabei de falar, de sequidão, imagine a situação que este homem estava vivendo, que essa criança estava passando. Então, a gente aprende aqui que Lodebar não é um lugar para aqueles que têm uma linhagem real, ou seja, eu e você pertencemos à linhagem real, e o nosso rei se chama Jesus Cristo. Então o Senhor não projetou, não preparou para você algo que vai destruir você. Foi uma circunstância. Este homem poderia até estar esquecido por algum tempo, porque não tinha alguém para interceder por ele, para apresentá-lo ao rei, a ele, no momento em que ele estava passando. E a Bíblia diz que ele passou por algum tempo. E no palácio real, a gente aprende aqui que Davi, ele havia feito uma aliança com Jonas. E essa aliança não poderia ser quebrada, porque ambos falaram que iriam cuidar um do outro. Se viesse a acontecer alguma coisa ruim, e aconteceu. Porém, Davi, no momento que estava no seu palácio, ele lembrou da aliança feita com Jonas, o seu amigo.
E quando ele lembrou, isso era aproximadamente de 25 a 30 anos de idade que Mefibosete ele tinha. Agora imagine, 25 anos depois, ou 30 anos depois, Davi lembrou da aliança feita com seu amigo. Isso quer dizer que Deus não esqueceu da aliança que fez com você. Pode o tempo passar, pode os minutos passarem, pode as épocas passarem, mas a aliança continua de pé. Aleluia! Deus não esqueceu de você. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e ainda está de pé com a sua aliança para contigo. Então Davi lembrou da aliança, mas diante dessa aliança que ele fez, a Bíblia diz que Mefibosete ele também não tinha mais autoestima, ele não tinha mais ânimo para sair da situação que estava vivendo. Eu não sei que tipo de situação você está enfrentando. Lembra das 3 palavras que eu pedi para que você mencionasse juntamente comigo? A primeira é aleijado de ambos os pés. Para Deus não importa se você está aleijado, está manco, está com problema, está com qualquer coisa contrária. O que importa é que Ele pode sarar você. Amém. O que importa é que Ele pode levantar você. Amém. O que importa é que Ele não desistiu de você. Por mais que você se ache manco, fraco, cansado, debilitado, frustrado por alguma situação que você passou, está passando, mas o Senhor está dizendo ainda que existe solução para a sua vida. E a Bíblia diz que quando Davi ele lembra da aliança, ele chama um homem chamado Ziba e pergunta a ele que se existia ainda alguém da linhagem de Saul, da casa de Saul, para que ele usasse de benevolência, de bondade ou de misericórdia para com ele. E ele chama Ziba, Ziba se apresenta diante do rei. Davi faz essa pergunta e ele responde: ah, meu Senhor, ainda existe um. Aí Davi pergunta: onde ele está? Gostaria que você perguntasse, aliás, repetisse assim comigo: aonde está? Aonde está? Então Ziba, ele responde: está em Lodebar. Davi, quando fez essa pergunta, onde está, é porque Davi estava preocupado para com Mefibosete. Ele não sabia que ainda era Mefibosete, mas sempre ele diz, o nome dele é Mefibosete, e ele está em Lodebar. Em outras palavras, em uma terra sem paz, em uma terra de sequidão, em uma terra de desânimo, em uma terra de desistência, de desespero, de miséria e lugar de esquecimento. Em outras palavras, Davi disse para ele: vai e traz depressa ele para o palácio. Aleluia. E a Bíblia diz e nos garante isso, porque está escrito que Ziba, recebendo a mensagem do rei, preparou alguns homens e foi até Lodebar buscar o próprio Mefibosete para a presença do rei. Trazendo hoje para nossas vidas: aonde você está? Onde você está? Porque essa é a pergunta que o rei Davi ele faz para Ziba: aonde Mefibosete está? E a pergunta é: aonde você está? Porque o rei manda te chamar. Aleluia. O rei quer falar com você. O rei quer ter encontro com você. O rei quer mudar a sua vida. O rei quer tratar você. O rei quer tirar você da onde você está. Lodebar, lugar de esquecimento. E Davi sabia disso, que era uma cidade sem paz, de sequidão, de esquecimento. Porém, ele não queria ver mais Mefibosete em um lugar esquecido, um lugar de esquecimento, um lugar sem paz, um lugar de miséria, de dor, de preocupação, um lugar sem crescimento. Davi não queria ver mais Mefibosete assim. Então, quando Mefibosete ele entra dentro do palácio,
se aproxima diante do rei. Ele agora começa a falar algo que o rei não queria ouvir. Quando Davi pergunta a ele: és tu Mefibosete? Ele diz: teu servo. E quando Davi diz para ele: olha, eu vou restituir todas as terras aquilo que teu pai possuía por herança, e vou devolver tudo quanto a ele pertencia para ti. Então eu vou usar de benevolência, de misericórdia, de bondade para com você, porque eu fiz uma aliança com teu pai, e eu não posso deixar você da mesma maneira que você se encontra. Eu vou restituir tudo que você perdeu. Aleluia! Eu vou restituir. Quando ele ouviu essas palavras, ele disse: olha, não me trate assim. Em outras palavras, ele diz claramente: eu sou como um cão morto, que não tem valor. Mas eu quero dizer para você que nesta noite você não é um cão morto. Você tem valor, assim como Mefibosete tinha. Ele era da linhagem real. Ele pertencia a uma aliança que não poderia ser quebrada. E essa palavra chegou até ele. Deus estava usando o próprio rei Davi com o seu amor, com a sua bondade, com a sua benevolência, para ajudar um homem que não tinha valor, que as pessoas até mesmo haviam esquecido, e ele nunca ia crescer onde estava, mas naquele momento ele estava dizendo para ele: você, a partir de hoje, não vai ser considerado um cão morto, você vai assentar à mesa comigo, e você vai comer pão comigo, todos os dias assentado à minha mesa, no meu palácio e na minha presença, junto com a minha família. Aleluia! O que Deus tem para você, meu irmão, o que Deus tem para mim nesta noite é o melhor. Deus preparou o melhor para mim, o melhor para você. Você vai assentar à mesa junto com o mestre, você vai assentar à mesa para ceiar com ele. Deus tem muito mais para dar a você. Você não é a pessoa que está esquecida aos olhos de Deus. Deus projetou e preparou para você o melhor. E o melhor é estar assentado à mesa com o rei no seu palácio real. Aleluia! Quando Deus nos tira de Lodebar, Ele nos dá uma nova identidade em Cristo. Ele nos diz que somos em Cristo. Você não é um cão morto. Você não é uma pessoa que vive no esquecimento. Você é considerado para Deus geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus, o santuário do Espírito Santo. Ele nos chama de filhos e filhas. Você não é um cão morto, você tem valor. Aleluia! Quando Deus ele entra em nossas vidas, tudo muda. Deus nos dá um propósito, uma visão. Deus nos dá esperança e confiança. Deus nos dá alegria e paz. Aleluia. Deus deu um propósito para Mefibosete. A partir de hoje você vai possuir aquilo que Jonathan, seu pai, havia por herança recebido do pai dele, que era o rei Saul. A partir de hoje eu te dou uma visão. Você não vai ficar mais como você estava no esquecimento. O interessante é que Mefibosete chegou totalmente como uma pessoa rejeitada, sem valor nenhum, mas a partir daquele momento, a sua veste foi mudada, aleluia, o seu calçado foi mudado, a maneira de se comportar passou a ser diferente. Ele morava agora em Jerusalém, mas todos os dias estava no palácio real para comer à mesa sentado com o rei, aleluia. E nesta noite o mestre se chama para sentar com ele à mesa. Você é um privilegiado, você tem valor, nós temos valor diante de Deus. Por mais que você se sinta rejeitado, por mais que você se sinta sem valor, mas nessa noite o Senhor está dizendo: você faz parte da linhagem real,
você tem herança, você tem promessa, você tem aliança, você é filho, você é propriedade de Deus, você é nação santa. O Senhor escolheu a cada um de nós e disse: essa igreja é minha e vocês virão assentar junto comigo à mesa, aleluia, para se fartar do bom e do melhor. Não é motivo mais de nós queremos nós mesmos nos menosprezar, achar inferior a A, a B e a C. Não! Você é alguém muito especial. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito e falasse assim: eu pertenço à linhagem real, eu sou geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus, o santuário do Espírito Santo. Eu sou filho de Deus, aleluia. Você é filho de Deus. Sabe por quê? Porque Lodebar não é o teu lugar. Você não nasceu para ser esquecido, não. Você nasceu para ser lembrado como servo de Deus, como serva de Deus, como propriedade de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. Você tem dono, você tem pai, e o teu pai se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus. Da mesma maneira que o Senhor abençoou a vida de Mefibosete de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, tão poderosa, Ele é o mesmo para fazer para com você. Não se esqueça disso. Eu não sei de que maneira você está, aonde você está, se está aleijado dos pés ou não, no sentido espiritual, se encontra com alguma dependência, com alguma situação que você esteja vivendo, mas nesta noite o Rei manda te chamar. E Ele conhece teu nome, assim como chamou Mefibosete pelo nome. Nesta noite o Senhor da igreja está chamando pelo teu nome, porque Ele conhece você. Você tem valor diante de Deus. Você não está esquecido na memória do Senhor. Ele lembra de você no momento em que você nasceu, no momento em que você se desenvolveu, no momento em que você começou a crescer, no momento em que tua mãe colocou, teu pai colocou o nome em você. Ele conhece tudo, a tua RG, o teu RG, o teu CPF, como você está, como você não está. Ele conhece você por completo. O Rei manda te chamar. E manda te chamar é para te abençoar, para te recompensar, para te levantar, para te dar uma nova missão, uma nova etapa. Deus não esqueceu de você. Então saia de Lodebar, saia de um lugar que não tem pasto, saia de um lugar que é sequidão, saia de um lugar que tem desânimo, saia de um lugar que tem desistência, saia de um lugar que tem desespero, saia de um lugar que tem miséria, saia de um lugar que é esquecimento. O Senhor está dizendo: venha para a minha presença, pois é melhor. Na presença de Deus você desfruta do bom e do melhor. Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus há autoestima, aleluia. Na presença de Deus há ânimo. Não se considere um calor, se considere vencedor, se considere filho de Deus, se considere a menina dos olhos de Deus, se considere homem e mulher de valor. Você tem nome e o seu nome é geração eleita, escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós temos valor. Olhe para o seu irmão, diga para ele: você tem valor. Você é especial. Você é especial.
O Rei está aqui, manda te chamar. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. O Rei não esqueceu de você. O Rei não esqueceu de você. Ele sempre vai usar alguém para despertar você, para levantar você, para ajudar você, porque Ele tem um propósito em tua vida. A aliança que Deus fez com você, assim como Deus fez com Davi, assim como Davi fez com Jonas, assim como Deus fez também com Jonas, Deus também faz com você. Continua sendo o mesmo, Senhor. Continua sendo o mesmo, Pai. Ele não quebrou, Ele não desistiu. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.